Olá, semana terminando e é hora de ler para vocês o meu artigo da semana, que saiu terça e quarta-feira em 36 ou 37 jornais. O artigo diz respeito a fake news. Bom, mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever se você ainda não estiver inscrito e, depois de tudo, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. O artigo se chama O que é fake news? Aí eu começo lembrando a história, né, que eu vivi, testemunhei. Em agosto de 64, o major aviador Rubem Vaz, guarda-costa voluntária do jornalista Carlos Lacerda, que depois virou governador da Guanabara, e era o dono do jornal A Tribuna da Imprensa. O major aviador foi morto por um tiro no atentado que visava o jornalista Lacerda, praticado por integrantes da segurança do presidente Getúlio Vargas. Naquele tempo, a segurança do presidente eram pessoas comuns aí que eram amigos do presidente e que ele, no caso dos seguranças de Getúlio, ele trouxe muitos lá da fazenda dele, lá de São Borja, né? Trouxe de São Borja, onde ele tinha a fazenda. A aeronáutica tomou a si a investigação do fato, instalando uma espécie de tribunal na base aérea do Galeão, que entrou para a história como República do Galeão. A Força Aérea se sentiu agredida, ignorou os caminhos legais, ou seja, não mandou para a Polícia Civil, nem para o Ministério Público, nem para a Justiça. Ela mesma assumiu, né? E fez o inquérito e julgou. O Major Vaz não estava a serviço, né? Ele era um voluntário para cuidar da segurança de um jornalista, né? Então as características eram de inquérito civil, mas foi feito um inquérito policial militar. 2 dias depois de anunciado o resultado do inquérito, que mostrou que os seguranças do presidente estavam envolvidos nesse assassinato, né, Getúlio se matou, dia 24 de agosto. Não creio que o Supremo de hoje queira comparar-se à República do Galeão para tirar um presidente. A arma mais persistente já tem 14 meses nas mãos do relator Alexandre de Moraes, e é o inquérito das fake news. Ironicamente, essa denominação em si já é uma fake news. Porque não é fake news, tá? Quer investigar quem está ameaçando, criticando, ofendendo ministros do governo, ministros do Supremo. Contrariando o Ministério Público, desde o tempo de Raquel Dodge, está embutida na investigação uma intimidatória censura, proibida pela Constituição. E a Constituição garante a liberdade de opinião e de expressão. Raquel Dodge já tinha pedido o arquivamento, simplesmente porque o Ministério Público não entrou nesse inquérito, né? Tem lá um regimento interno do Supremo que permitiu isso. Bom, injúria, calúnia e difamação são crimes e não fake news. Se alguém posta a intenção de tocar fogo no Supremo ou enfiar outra faca em Bolsonaro, como aconteceu, né, como a gente viu aí nas redes sociais, né, isso não é notícia falsa, isso é ameaça, né, crime previsto no Código Penal. E fake news não são exclusividade das redes sociais, onde, aliás, uma notícia falsa é detectada e desmentida em minutos. Fake news é quando um grupo de camisas pretas, punhos cerrados, com todas as características de movimento fascista, atacando manifestantes pacíficos a socos e pontapés, no noticiário é chamado de antifascista porque gritava democracia. Isso é fake news. Quando um grupo arranca do mastro do Palácio Iguaçu, em Curitiba, a bandeira nacional e a rasga e queima, e é chamado de antifascista na TV, isso é fake news.
No próximo dia 10, o plenário do Supremo vai examinar esse inusitado inquérito que não tem sequer finalidade clara. Uma outra questão, essa nas mãos de Celso de Mello, é o pedido de partidos de oposição para quebrar o sigilo do celular do presidente. Acaba de ser arquivado pelo ministro, depois que o procurador-geral ensinou que partido político não é parte legítima para isso. Quem pede diligências é o Ministério Público. Também contra o presidente a insinuação de Sérgio Moro de influência indevida na Polícia Federal. Mas isso já se diluiu depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Nem Vargas teve tantas acusações na República do Galeão. Agora o ministro Barroso, que assumiu a Justiça Eleitoral, tira da gaveta pedido de 2 candidatos derrotados, Boulos e Marina, para anular o registro da chapa Bolsonaro-Mourão. Na verdade, não estava na gaveta, estava na gaveta no pedido de vistas do ministro Fachin. Isso caçaria o voto de quase 58 milhões de eleitores. Aí eu concluo. No primeiro artigo da Constituição, o parágrafo único diz que todo poder emana do povo. E isso não é fake news. Isso é a base da democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.